Ele surgiu do nada na cidade e ela, pouco a pouco, foi sendo contagiada por um desejo ardente de estar nos braços dele. Ela não sabia quase nada sobre aquele homem misterioso. No entanto, estava sendo difícil resistir à tentação do seu corpo másculo e do seu olhar sedutor. It's hard to leave with you still on my mind. To pack my things and leave it all behind. We better find out why we do the things. Por mais que ela resistisse, não conseguia disfarçar o desejo quando ele surgia, como quem não quer nada, mas com os olhos exigindo tudo o que ela podia lhe oferecer de intenso prazer. Ela não sabia nada sobre ele, a não ser que o desejava, e, por esse motivo, estava resolvida a desvendar o passado tão sombrio dele. Sem conseguir resistir aos seus impulsos amorosos, ela se deixou seduzir pelo desconhecido homem, enchendo a sua imaginação de prazer. Mas como se entregar a um homem sem o conhecê-lo direito? Será que ela terá surpresas desagradáveis? Em uma pequena e pacata cidade nas montanhas, os dias se arrastavam com a previsibilidade de um relógio bem ajustado. Cindy Carter, uma jovem professora da escola local, gostava dessa rotina calma e segura. Seus dias eram preenchidos com o som das crianças rindo, o cheiro dos livros antigos e o conforto de sua pequena casa de campo cercada por jardins floridos. Tudo mudou numa tarde de verão, quando um estranho apareceu na cidade. Ele surgiu do nada como um enigma a ser desvendado. Alto, com cabelos negros e olhos penetrantes que pareciam esconder segredos profundos, ele capturou a atenção de todos, especialmente a de Cindy. Ela estava no mercado escolhendo maçãs frescas quando sentiu um olhar intenso sobre si. Virou-se e viu o homem misterioso observando-a com um sorriso que era ao mesmo tempo convidativo e enigmático. De imediato, ela sentiu uma sensação excitante ao percorrer-lhe o corpo. O homem era atraente demais e possuía um charme que lhe aguçou a curiosidade, mas Cindy fingiu não perceber que ele a olhava com insistência. Vendo que ela teimava em fingir que não notava o contínuo olhar dele, aproximou-se lentamente como um predador elegante. "Olá", disse ele, sua voz profunda e melodiosa. "Meu nome é Diamond Morgan. Acabei de me mudar para cá." "Cindy", respondeu ela, tentando esconder o súbito rubor em suas bochechas e o interesse em saber sobre quem ele era. "Bem-vindo à nossa cidade." Acabou de falar e se afastou rapidamente, como se temesse ser contagiada por uma doença perigosa. Diamond não disse nada ao vê-la se afastar. Porém, aquele breve encontro serviu para ele perceber o quanto interessante ela era, e por causa disso, acreditou que a estadia dele naquela cidadezinha seria muito proveitosa. Com o passar dos dias, curiosa para saber mais sobre Diamond, Cindy fez algumas perguntas pela localidade e não obteve informação mais aprofundada sobre ele. O pouco de referência que ela conseguiu foi que ele estava hospedado num hotelzinho da cidade e que pagou adiantado para permanecer no lugar por muito tempo.
Desde aquele dia em que ela o vira pela primeira vez, não conseguiu se esquecer da sensação que teve com o olhar quente e sedutor que ele dirigiu a ela. Por estar profundamente interessada, acreditou que, se soubesse mais a respeito dele, facilitaria em aceitar que ele se aproximasse e talvez até algo mais. No entanto, sem nenhuma informação sobre quem se tratava, seria impossível ela aceitar qualquer tipo de aproximação, pois consigo dizia: e se ele for um assassino se escondendo em uma cidade pequena como a nossa? Não, apesar de achá-lo irresistível, não permitirei que ele se aproxime de mim. Meus caros, o pensamento da professora estava correto. Não se deve permitir a aproximação de um homem que não se tem, pelo menos, um mínimo de informação. Contudo, a professora não suportou o desejo insistente que a atormentou de conhecer Damon intimamente. Na cidade não havia muita coisa a se fazer. As opções eram ir ao templo religioso e ao clube local. Era costume da professora nos finais de semana ir ao clube da localidade para se distrair, conversar com os conhecidos, relaxar um pouco, e naquele final de semana não foi diferente. O clube era um lugar de encontros sociais das pessoas do lugar e todos ali se conheciam. Mas naquela noite Diamond resolveu conhecer o lugar. Quando entrou, por um segundo, todos olharam curiosos para ele. Ele sorriu e deu boa noite. Caminhou com passos elegantes até o bar, sentou-se e pediu uma bebida. Depois de alguns minutos, quase ninguém mais se preocupava em prestar atenção no homem desconhecido. Mas Cindy não conseguiu desviar o olhar da direção dele, sentada solitária em uma mesa de canto no clube, enquanto tomava o martini. Ao notar que ela o olhava com insistência, dirigiu-se à mesa dela, dizendo: Boa noite, Cindy. Posso me sentar e lhe fazer companhia? Claro, Diamond. Por favor, sente-se, respondeu ela. Você vem sempre aqui? Indagou Diamond, querendo começar uma conversa. Sim, é o único lugar para relaxar nessa cidade. E você? De onde vem e o que deseja fazer aqui nessa cidadezinha? Cindy perguntou sem rodeios. Diamond sorriu, mas havia algo sombrio em seus olhos. Vim de um lugar que prefiro esquecer, respondeu evasivamente. Mas isso não é importante, Cindy. E o que é importante para você? Ela continuou instigando. O que me importa nesse momento é que eu estou interessado em você e percebo que você também está em mim. Falou olhando para ela, certo do que estava dizendo. Ela sorriu com a certeza que ele sentia a respeito dos sentimentos dela e, tentando desmenti-lo, disse: Você é muito confiante em seu poder de sedução, hein? Pensa que toda mulher não resiste ao seu charme. Ele deu um sorriso e olhou nos olhos dela, dizendo: E você não está interessada em mim? Vejo nos seus olhos que você me deseja, Cindy. Ela deu um sorriso sem graça e abaixou os olhos para que ele não visse que estava mentindo ao dizer: Eu não estou interessado em você, meu caro. Ele deu um suspiro, cruzou as pernas e se ajeitou na cadeira. Isso não é verdade, mas se você insiste em afirmar que não está interessado em mim, eu a desafio em provar que não. É muito simples, Cindy. Eu te darei um beijo apenas. E se você não se entregar em meus braços depois disso,
realmente não está apaixonada por mim, falou ele olhando para ela de forma sensual. Cindy se sentiu intimidada. Sabia que não poderia aceitar aquele jogo de sedução, pois só com a presença dele ali, próximo a ela, suas pernas tremiam descontroladamente. Olhou séria para ele e disse: Eu não vou entrar nesse joguinho, Diamond. Você terá que ficar sem comprovar a sua afirmação. Levantou-se, pegou a bolsa e saiu do clube sem olhar para trás. Começou a caminhar até a sua casa, pensativa sobre tudo que acabou de acontecer. Por pouco não se atirou nos braços de Diamond, implorando pelo beijo e carinho dele. Não estava mais suportando não saber quem ele era realmente e se apaixonar por ele a deixava amedrontada demais. A rua estava vazia naquele horário e só os seus passos eram ouvidos. De repente, ela começou a ouvir passos se aproximando. Alguém a seguia pela rua com pouca luz nos postes velhos do lugar. Ela acelerou o passo com medo. Olhou à sua frente e não havia ninguém para pedir socorro. Será que Diamond está perseguindo Cindy? E por quê? Diamond é um homem perigoso? Saiba as respostas a essas perguntas no capítulo seguinte. Se você gostou do primeiro capítulo dessa intrigante história, não se esqueça de deixar o seu like. Você não é inscrito no canal? Inscreva-se e marque o sininho para receber o aviso de novas histórias. Assista o segundo capítulo dessa narrativa misteriosa.